Boa noite aí, pessoal. Tá chegando aí. Olá, boa noite, pessoal. Tô aqui hoje. Esse Periscope aqui eu vou gravar especialmente aí pro pessoal que está prestando prova para a Defensoria Pública do Mato Grosso. Hoje eu vou abordar aqui a temática da tribuna do Tribunal do Júri, porque após a prova oral existirá uma fase agora de tribuna. Essa fase consiste nada mais do que um júri simulado que você terá 20 minutos para desenvolver a tese que os examinadores vão sortear um processo determinado e você, como defensor público ou defensora pública, vai ter de proferir a defesa, vai ter que discorrer sobre a defesa do acusado. Então, eu já acompanhei essa fase na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, alguns candidatos me procuraram naquela época. Também há na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E agora, de forma inovadora, a Defensoria Pública do Mato Grosso também segue a mesma linha, de adotar a tribuna como prova, ou seja, como uma das etapas do certame público. E hoje pela manhã eu compartilhei com vocês no grupo aí, realizei uma defesa oral de uma assistida, e foi bem exitoso hoje o júri. E assim, foi bastante proveitoso essa possibilidade de eu ter feito a defesa hoje e poder compartilhar isso com vocês. E o edital aqui da prova de vocês preceitua que serão convocados para realizar a quarta fase, ou seja, a prova de tribuna, somente os candidatos habilitados à terceira fase, que é a prova oral. Ou seja, após a aprovação na prova oral, vai ter uma outra etapa, que é a etapa da tribuna. E aí você tem até 20 minutos de defesa de matéria de competência do Tribunal do Júri. Então, hoje mesmo, na defesa lá da ré que eu defendi, eu utilizei mais ou menos 17 minutos. Acho que o tempo é suficiente, 20 minutos. Aí eu vou explicar para vocês como vocês devem trabalhar esse tempo aí para conseguir realizar a defesa no tempo regulamentar. E utilizar o tempo essencialmente para a defesa, principalmente da parte meritória, certo? E aí vocês têm que atingir 60% e a nota vai ser de 0 a 10. E é bem legal essa fase aí, porque vai avaliar o quê? A capacidade argumentativa do candidato, da possibilidade dele conseguir realizar a defesa de um assistido, para que ingresse nos quadros da Defensoria Pública do Mato Grosso aqui pessoas que realmente tenham vocação para realizar o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um tópico que merece a atenção de vocês aí, candidatos, porque na realidade, se não houver o estudo do Tribunal do Júri, eu acho que em todas as etapas do concurso público para defensor público, eu acho que vale a pena a leitura de um livro específico. Aqui eu indico esse aqui, ó, do Rogério Sanches e do Ronaldo Batista Pinto. Mas também vocês podem pegar, por exemplo, o tópico do Renato Brasileiro, do manual dele, e ler do início ao fim o que ele fala sobre o Tribunal do Júri. Por quê? Porque é uma matéria que vai ser abordada na primeira, na segunda, na fase oral e agora na tribuna. Então, vocês percebam o peso que tem o Tribunal do Júri, o procedimento do Tribunal do Júri no concurso da Defensoria Pública. Assim, quando eu passei na Defensoria Pública de Minas Gerais e na Defensoria Pública do Mato Grosso,
eu procurei fazer a leitura de esse capítulo, Procedimento Tribunal do Júri, no manual ou um livro específico. E, principalmente, vocês memorizarem os artigos do procedimento do júri no CPP e também na Constituição Federal. E saber também as principais decisões dos tribunais superiores acerca do tema. Eu, na minha opinião aqui, se vocês querem uma dica assim, sincera, eu acho que vocês concentrarem no procedimento do Tribunal do Júri, vale a pena vocês, no processo penal, estudarem a fundo isso aí. Porque para ser defensor público, há necessidade imprescindível de saber acerca do procedimento do Tribunal do Júri. Correto? Então, e aí, abordando um pouco do júri de hoje, foi me passado a defesa da senhora Regina hoje pela manhã, e aí o caso foi o seguinte: a denúncia do Ministério Público narrava que ela, em 2005, num estilos forró aqui no bairro São José, em Barra do Garças, ela desferiu um tiro mortal que matou a vítima Margot. E aí, qual que foi o intercrimes? Qual que foi como que se desenvolveu esse crime? Ela foi com alguns amigos para esse forró, e essa a vítima Margot estava lá, já ameaçou ela, jogando cerveja nos seus pés, e começou a provocá-la durante todo o evento naquela boate. E aí, ao final, quando a acusada já saía daquele local, ela resolveu urinar fora do estabelecimento. E ao se dirigir para fora do estabelecimento, ela se deparou com a vítima. E a vítima, com uma pedra na mão, ameaçou ela. E aí, o partícipe desse crime, que era o William, forneceu uma arma para ela. E ela, de posse dessa arma, chegou para a vítima e falou o seguinte: você sai fora porque eu não vou sofrer essa agressão, dessa pedrada. Então você para com isso, papapá. E a vítima não cessou. E aí o que ela fez? Ela falou: se você continuar eu vou atirar. E a vítima falou: pode atirar. Então ela pegou e deu um tiro. O tiro pegou no olho da vítima e ela morreu na hora, certo? E isso foi passado para mim. E aí o que foi importante hoje nesse júri de hoje foi o interrogatório da acusada. Eu abordei insistentemente com ela acerca do que ela teria feito. E antes do interrogatório, eu pude conversar com ela e falei: Regina, eu acho que você vai ter que abordar acerca dessa agressão naquele momento da vítima. Se você não abordar, vai prejudicar minha tese da legítima defesa. E aí não deu outra, ela conseguiu falar assim, bem claramente. E aí foi muito legal, porque o próprio promotor de justiça reconheceu que não haveria como condená-la. E também encampou na minha tese. Então o Ministério Público foi ao meu encontro na tese. E aí ele sustentou também a legítima defesa própria dela, que ela agrediu utilizando dos meios necessários de forma moderada, que está lá na redação do artigo 25 do Código Penal. E aí eu abordei uma coisa muito importante. Vocês lembrem, pessoal, que na legítima defesa não existe o cômodo de senso. Ou seja, não existe a saída mais cômoda. Ou seja, ela poderia ter a saída mais cômoda de pegar e sair daquele ambiente. Mas isso não é exigido na legítima defesa. Por quê? Porque o Estado confere ao indivíduo o direito dele se defender, porque o Estado não está presente a todo momento com a segurança pública para que ele possa se defender. E aí essa saída mais cômoda, que é chamada pela doutrina em latim cômodos de senso, não é exigido na legítima defesa. E eu abordei isso, falei: a pessoa está com uma pedra na mão para desferir para atirar na acusada. E ela tem à disposição uma arma.
ela não tem a saída mais cômoda de pegar e sair do ambiente, não. Ela não pode deixar ser agredida. Então ela pegou a arma e utilizou de um tiro só e não necessitou da saída mais cômoda. Por quê? Porque não é exigida a saída mais cômoda da legítima defesa. Aí eu sustentei isso durante mais ou menos 15 minutos e aí consegui êxito no acolhimento da tese pelos jurados. O meu outro colega bateu na tese de que, como a minha assistida seria caracterizada a legítima defesa própria dela, ele, ao fornecer a arma para ela, ele estaria caracterizando a legítima defesa de terceiro. E aí, coadunou as duas teses. Foi assim, foi muito proveitoso hoje. Só que foi muito cansativo também, porque tive que acordar bem cedo, mais ou menos 5 da manhã, porque o júri começou 8 da manhã. E a gente foi até mais ou menos 1 da tarde hoje. E aí o vídeo ficou à disposição de vocês lá, acho que está no Face, lá também está no YouTube, para que vocês vejam como é que foi sustentada a tese. E como é que eu organizei a minha fala no júri. A fala do júri, a grande sacada é o seguinte: você vai ter que dividir em três momentos. Você vai ter que fazer o cumprimento às autoridades presentes, primeiramente ao juiz-presidente, você cumprimenta o juiz-presidente, depois você cumprimenta o promotor, os serventuários da justiça e todos os presentes. E aí vocês não esqueçam também de cumprimentar o réu, porque o réu, ele é o nosso assistido, nosso cliente. Melhor termo seria assistido, certo? Tá travando aí? Deixa eu te falar, Nath, se houver travamento, posteriormente você pode ver a gravação, porque eu vou terminar aqui, e aí o que eu faço? Vocês conseguem posteriormente ver o trecho que ficou faltando. Então, você vai ter que fazer primeiro os cumprimentos. Cumprimento ao juiz-presidente, cumprimento ao promotor de justiça, aos serventuários da justiça, estagiários, policiais militares e todo o aparato da justiça que está ali. E aí, ao final, vocês falam assim: em especial, eu cumprimento os senhores jurados, que são os senhores dessa causa. Então, não pode deixar de cumprimentar os jurados, que são o quê? Os juízes da causa. Se você deixa de cumprimentar os jurados num júri simulado, por exemplo, numa prova de tribuno, você vai perder pontuação. Então isso aí é uma observação muito importante. E aí nunca virar as costas para os jurados, sempre olhar de frente. Vocês podem perceber que qualquer fala que eu faço, eu sempre estou olhando de frente para os jurados. E aí, após fazer isso, o que eu acho importante? Você falar sobre a Defensoria Pública. Aí você fala do papel constitucional da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é a instituição que incumbe de fazer a defesa dos hipossuficientes, que não tem condição financeira de ter um advogado em juízo. É a instituição que coloca em pé de igualdade pessoas que não detêm condições financeiras de ter um advogado, e aí possibilita que a igualdade substancial seja tornada letra viva, possibilitando que ela tenha uma defesa equivalente ao Ministério Público à acusação de força. Vocês podem falar também que a Defensoria Pública está prevista na Constituição, que é uma procuratura constitucional, que é uma instituição imprescindível à justiça, essencial à função judicial. E aí, debater isso e falar dessa importância da Defensoria Pública, que na seara do júri é muito importante, porque o patrocínio de uma causa, de uma defesa no tribunal do júri é muito cara. E aí, se não houver uma defensora pública, como vai haver defesa? Também debater também que a triangularização processual é importante, a Defensoria Pública estar presente. E dizer que a Defensoria Pública possibilita tornar a letra viva os princípios do contraditório da ampla defesa. E sem Defensoria Pública, onde não há Defensoria Pública, não há possibilidade de defesa. Se não há possibilidade de defesa, não há justiça. E aí a impunidade pode prevalecer. Inclusive, eu tenho um artigo publicado sobre isso, dizendo que a Defensoria Pública é a função imprescindível no combate à impunidade. Só que isso aí é uma posição minha, que eu acho assim, numa prova de defensoria eu acho que não cai muito bem, mas como argumento de peso, vocês podem utilizar isso também, certo? E aí, após fazer essa introdução da Defensoria Pública, vocês vão direto ao processo.
Aí vocês fazem um resumo da denúncia e das principais provas que vocês vão analisar. Após essas provas, vocês vão sustentar as teses que vocês vão utilizar. Hoje, eu sustentei a legítima defesa própria. E aí eu defendi, falei no Código Penal, falei do cômodo de dissenso, falei que não exige na legítima defesa o cômodo de dissenso, falei das provas, trabalhei as provas dos depoimentos, da pedra que foi encontrada, tá? E então foi isso. E aí o mérito da causa é muito importante, de vocês trabalharem as provas testemunhais que embasam a tese de vocês. Hoje eu poderia ter utilizado também do homicídio privilegiado como tese subsidiária. Porém, como a legítima defesa estava muito caracterizada, eu preferi deixar à margem. Por quê? Porque se eu uso uma tese subsidiária, os jurados vão ficar na dúvida. Então, quando você tiver uma tese principal muito forte, é melhor utilizar a tese principal, como eu utilizei hoje a legítima defesa. E aí, após abordar acerca da sua argumentação, acerca das provas que amparam o seu pedido, o mais importante ao final, você conclui dizendo que o medida da mais legítima justiça, a absolução de rigor, decorrência da caracterização da legítima defesa, perfeito. E aí, ao final, você vai falar acerca dos quesitos, porque se você não aborda os quesitos, como que os jurados vão votar a sua tese? Então, hoje, ao final lá, eu expliquei cada quesito. O primeiro quesito da materialidade, está previsto lá no artigo 483 do CPP. Depois falei sobre a autoria. E, por fim, eu falei, o jurado deve absolver o acusado? Eu falei, claro que sim. Então, a resposta para amparar a minha tese é sim no terceiro quesito. Então, ao final, o mais importante é vocês abordarem os quesitos, porque não adianta nada você ser brilhante na explanação, papapá, mas chegar no final, você não falar sobre os quesitos. Os quesitos são o quê? São os questionamentos que serão feitos aos jurados na sala secreta. Aí a gente entra para a sala secreta e vão ser realizados os votos dos jurados, que terão uma cédula sim e uma não. E o voto de descarte, que ele vota um voto que vale e o voto que não vai valer. E aí, ao final, sagrou vencedor a tese da absolvição, tanto para a minha ré quanto para o outro réu. Então, em breves linhas gerais, essa fase de tribuna vai avaliar o quê? A capacidade argumentativa do candidato, a capacidade dele falar, de se expressar, e tomem cuidado com o português. Não vão falar estrupo, por exemplo, falar estrupo, coisas erradas. Então, tomar cuidado com o português, com o linguajar, sejam técnicos. Mas também no tribunal do júri vai ser avaliado de vocês os argumentos metajurídicos, ou seja, como há a plenitude de defesa, vai ser possível que vocês utilizem outros argumentos filosóficos. Hoje mesmo eu utilizei argumento de peso, como por exemplo, exaltei que a Ré tinha duas filhas lá, que o marido também estava lá, que ela era evangélica, que ela já tinha mudado de vida, que aquele foi um fato episódico na vida dela. Abordei o artigo 59 do Código Penal também ao final, que a pena não teria caráter retributivo no caso concreto. Então vocês têm não só de fazer argumentos essencialmente jurídicos, mas também fazer argumentos que sejam metajurídicos, fora do direito, que é muito importante. Daí o princípio primordial do tribunal do júri, que é o quê? O princípio da ampla defesa. Você pode usar tanto argumentos jurídicos como argumentos extrajurídicos. Então é isso aí que eu queria abordar para vocês hoje, nessa sexta-feira aí. Nesses 20 minutinhos aí, eu pude falar para vocês que no concurso de Defensoria Pública do Mato Grosso vai haver uma quarta fase, que é a fase de tribuna após a prova oral. Vocês terão que tirar 60%, que vai ser dado um caso prático para vocês, em 20 minutos, realizarem a defesa do acusado. E aí, nesses 20 minutos, eu abordei para vocês como vocês podem organizar isso, dando como exemplo o júri de hoje, que eu trouxe a tese para vocês. E aí, a gente pode também, eu tenho vários outros júris que eu realizei, que eu tenho os vídeos aqui,
eu tenho os resultados do júri e a gente pode debater sobre algumas outras teses, como por exemplo, hoje foi legítima defesa, o mais utilizado é homicídio privilegiado, retirada de qualificadoras. Então, assim, nem sempre você vai poder bater na absolução como regra. Às vezes você vê que a prova está tão farta contra o acusado que você bater na exclusão de uma qualificadora seria melhor. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e dizer que foi muito proveitoso aí falar para vocês. Ao pessoal que me acompanhou ao vivo aí, beleza. Agora o pessoal que vai assistir a reprise aí, me coloco totalmente à disposição. Meu e-mail é dudugo@hotmail.com para qualquer dúvida acerca disso. E estou à disposição de vocês aí para qualquer questionamento. Uma boa noite aí. E aí encerro a transmissão agora, agradecendo aí a atenção de vocês.